Oi, gente! Hoje, finalmente, eu estou aqui para assistir Insidious The Red Door, ou seja, né, Sobrenatural, A Porta Vermelha, o quinto filme da franquia de terror, né, criada pelo James Wan e pelo Leigh Whannell. Inclusive, né, gente, é uma franquia que eu pretendia ter feito vídeos falando sobre todos os filmes, né, todos os 4 filmes anteriores, antes do lançamento desse quinto capítulo, mas infelizmente, né, o meu mês de junho foi meio complicado no canal, né, eu acabei não conseguindo lançar tantos vídeos assim, e por causa disso, eu não postei vídeos, né, abordando todos os filmes da franquia Sobrenatural. Mas a graça desse filme aqui específico, né, o quinto filme, A Porta Vermelha, é trazer de volta os personagens do primeiro e do segundo filme, enquanto os filmes 3 e 4, eles são prequels, ou seja, histórias que se passam anteriormente. Então, por causa disso, né, como eu já consegui fazer vídeos sobre o primeiro e o segundo filme de Sobrenatural, eu acho que já é o suficiente, né, pra gente se preparar para esse quinto filme e pra gente conseguir, né, abordar essa trilogia da família Lambert. E como vocês podem ver aí no vídeo, né, gente, eu acabei vindo pro cinema, né, numa terça-feira. Eu não consegui ver esse filme na estreia dele na quinta-feira passada, mas eu vim na terça-feira porque era dia de promoção no cinema, né, então tava bem mais barato. Normalmente o filme aqui é tipo 15, 16, 17 dólares e eu acabei pagando apenas 8 dólares, né, inclusive eu queria aproveitar pra ver mais filmes, mas não deu tempo, né, porque eu tinha aula, né, eu já fui ver o filme de 2h30, que ele ia, 2h20 no caso, né, que ele ia terminar bem na hora que eu tinha que ir pra aula, né, esse cinema é perto de onde eu estudo. E aqui, como vocês podem ver, né, gente, um bando de pôster de filme. Eu já vi Indiana Jones, mas eu não vi Elemental ainda, eu não sei que filme asiático é esse aqui, sabe? Tem muita coisa rolando no cinema que infelizmente eu não acompanhei. Transformers eu assisti no cinema, mas eu não consegui fazer vídeo, né, no mês de junho. Pequena Sereia eu já vi, né? Oppenheimer, não comprei meu ingresso ainda. Missão Impossível, gente, eu também quero ver, mas eu nunca vi a franquia toda, né? Então eu quero rever os filmes, né? Eu ver filmes pela primeira vez antes de ver o filme novo. Mas agora, né, pelo menos consegui vir pro cinema, né? Depois de um tempão sem vir pro cinema, pra assistir Insidious The Red Door, né? E esse é um filme, gente, que eu tô assim com certa expectativa, né? Porque eu acho essa franquia bem legal e eu acho que esse filme tem muita coisa, assim, pra apresentar pra gente, né? Afinal de contas, é uma conclusão, né? Meio que de uma trilogia dentro dessa franquia. E uma coisa que eu amei quando eu entrei na minha sessão, né, gente, é que antes mesmo do filme começar, a gente já tem um especialzinho, né, com uma entrevista com os atores participando, e eu acho que isso já ajudou a colocar a gente, né, no clima pra ver o filme. Finalmente, né, gente, agora estou em casa pra conversar com vocês, né, sobre o que foi que eu achei de Sobrenatural, capítulo 5, né, A Porta Vermelha. E esse filme, né, gente, ele é muito especial porque, como eu já falei, né, no início do vídeo, ele vai trazer de volta a família Lambert, né, ou seja, os protagonistas que a gente acompanha lá no primeiro filme da franquia Sobrenatural, lançado em 2010, e o segundo filme lançado em 2013. Ou seja, esse filme aqui se trata do retorno dessa família exatamente 10 anos depois da última vez que eles apareceram na franquia. Né, gente? E assim, primeiro eu queria dizer que esses 10 anos passaram voando, sabe? Foi muito rápido. Eu não acredito que já fazem 10 anos que esse filme foi lançado, né? Que já faz 10 anos que eu assisti Sobrenatural capítulo 2 pela primeira vez, mas acabou se passando, né, 10 anos. E dentro da história do filme, não se passaram exatamente, né, 10 anos cronologicamente, né? Se passaram apenas 9, né? Aparece ali no início do filme. Eles começam esse filme aqui, né, meio que mostrando um flashback do segundo filme, mostrando exatamente aquela cena em que a gente vê, né, o Carl fazendo todo ali o ritual ali, né, mediúnico, para tirar a memória do Josh, né, que é o pai, e do Dalton, que é o filho ali, a criancinha, que ambos tinham aquele poder, né, que eles conseguiam fazer a projeção astral e entrar no além, né, ir para esse mundo dos espíritos e tudo mais. Então ele acaba tirando tudo aquilo da memória deles, né, e meio que escondendo esse poder que eles têm. Então eles não sabem mais que eles têm esse poder de projeção astral. Então depois, né, vai se passar 9 anos e a gente vai ver essa família aqui, gente, toda quebrada, sabe? Esse pessoal aqui tá realmente muito, muito mal. E eu achei que isso foi uma das partes mais interessantes do filme, né? Que esse filme aqui, ele meio que quer trabalhar o trauma, né, que essas vivências sobrenaturais acabaram causando nessa família, especialmente porque algumas pessoas se lembram, né, por exemplo, a mãe lembra de tudo, mas o pai e o filho, né, o que tinha o poder, eles acabam esquecendo, então eles acabaram não conseguindo lidar com aquilo que aconteceu. Eles têm como se fosse assim um buraco na memória deles, um buraco na cabeça deles que eles não conseguem preencher de forma alguma. E esse esquecimento, né, acaba causando neles uma sensação de perda, sabe? Como se eles tivessem perdido uma parte essencial da vida deles, sabe? Então eles começam a ficar assim realmente quebrados, sabe? Tristes, se sentindo meio vazios, se sentindo meio sem objetivo, né? Então essa tiragem, né, dessa memória deles acaba afetando muito o psicológico deles, né? Esse é um filme que ele também vai abordar
questões ali de saúde mental, e a gente vê que essa família tá num momento assim caótico, né? Logo no início do filme a gente já vê, por exemplo, que o Josh e a Renee, eles se divorciaram, né? Então a família não tá mais todo mundo junto, eles estão vivendo separados, né? E o Josh, ele tem uma relação bem ruim com os filhos dele, né? Ele até mostra ali que ele tenta se esforçar do jeito dele pra continuar interagindo com os filhos e cuidando dos filhos, encontrando os filhos e tudo mais, né? Fica ali subentendido no filme que eles têm finais de semana que fica com o pai, outros finais de semana fica com a mãe, né? Então eles vão dividindo, assim, tendo essa guarda compartilhada. Mas ele tem essa coisa, assim, esse vazio dentro dele que impede ele de realmente ser um pai presente, de ser um pai realmente muito bom, sabe? De ter uma relação incrível com seus filhos. A gente vê que ele é muito traumatizado, ele é muito perdido, sabe? Ele realmente, assim, tá num momento muito triste da vida dele. E o filho também tem essa coisa, assim, dele, especialmente porque agora o filho, né, gente, que era criancinha no primeiro filme, agora ele tá naquela adolescência ali, quase início da vida adulta, né? Então ele tá saindo da escola e tá indo pra faculdade, né? A gente sabe que nos Estados Unidos, né, as faculdades, os filhos acabam tendo que viajar e ir pra outro canto, né, que é bem distante, vai morar no campus e tudo mais. Então a gente vai ver o Dalton vivendo exatamente isso aqui, né, dele ter que ir pro campus, se separar da família, né, conhecer novas pessoas, estudar, né? Ele vai lá pra estudar artes, né? A gente vê que ele tem coisa ali que ele gosta de fazer ilustrações e fazer desenhos. Isso é uma coisa que a gente meio que já tinha lá nos filmes originais, né? Porque desde o primeiro filme a gente vê que o Dalton, ele já fazia desenhozinhos, né? Inclusive, ele se desenhava fazendo a projeção astral e saindo do próprio corpo. Que, inclusive, é assim, né? Que o Josh acaba acreditando na história da Elise, né? Quando ela fala que o filho dele tava com o espírito em outro canto, né? Que o corpo dele meio que tava vazio. Tudo isso, né? Na primeira vez que a Elise fala pro Josh, o Josh não acredita. Ele só começa a acreditar quando ele começa a olhar os desenhos do Dalton e ele vê que o Dalton, de fato, tinha desenhado tudo aquilo. Então, essa questão dele ter uma relação com a arte, né, e com os desenhos, é algo que já foi abordado no primeiro filme, mas aqui acaba sendo abordado ainda mais, né? Então a gente vai ver toda a trajetória dele, né, indo para essa faculdade, tendo as aulas dele. A gente vê também que ele tem uma professora que desafia muito os alunos, né, a meio que se expressarem por meio da arte. Então ela fala assim: eu não quero só saber de técnica, eu quero saber de emoção, o que isso significa para você, o que isso representa para você, né? Então ela quer que eles coloquem para fora suas memórias, seus medos, suas angústias, suas paixões, sabe, seus sentimentos, suas emoções. Então, por meio das artes que ele vai fazendo, né, dos desenhos que ele vai criando, ele acaba se lembrando aos poucos, né, daquilo que aconteceu. Então ele vai vendo flashbacks, assim, ele vai tendo aqui, não seria nem flashbacks necessariamente, é só flashes de fato, né, uma coisa assim meio absurda que ele lembra assim do passado, mas sem contexto, sem nada. Então ele desenha aquilo, aí ele fica observando o desenho, ele tem que entender, mas o que esse desenho representa? O que é isso? Isso fez parte da minha vida, né? E ele também fica se questionando em relação ao que aconteceu naquele ano que eu fiquei em coma, porque ele sabe que teve um momento da vida dele que ele ficou em coma, que ele ficou ali, né, na cama, mas ele não sabe o que foi que aconteceu, ele não lembra dele ter acordado, ele não lembra de nada que aconteceu naquele momento ali, que foi exatamente a memória que foi retirada, né, do que aconteceu lá no primeiro e no segundo filme. Então ele fica com essa coisa assim, dele querer descobrir o que aconteceu. Ele percebe que aconteceu alguma coisa muito importante e ele suspeita que não tenha sido apenas um coma normal, né, apesar de que um coma já não é normal, a criança assim entrar em coma já é uma coisa assim, meio absurda, assim, uma coisa realmente diferente tá acontecendo com essa criança, por isso ter acontecido, né, com o corpo dela, enfim. Mas ele percebe que tem alguma coisa ainda mais além do que é natural, né, então ele fica assim com esse questionamento. E o pai meio que tá tendo o mesmo processo. O Dalton, ele chega em algum momento, né, a falar que o pai deveria tentar se cuidar, né, que o pai, ele tá muito perdido, enfim, a relação deles realmente é muito ruim. A gente vê várias brigas entre o pai e o filho. E aí o Josh, né, gente, ele vai tentando entender o que tá acontecendo com ele. Então a gente vai ver ele tendo, né, consultas com médicos, né, neurologistas. Ele também tenta meio que fazer uma terapiazinha assim, tipo umas brincadeiras, uns jogos, sabe? Tipo o jogo da memória, pra meio que exercitando a memória dele, pra ver se ele se lembra do que aconteceu, pra ver se ele entende qual é a origem desses traumas dele, né? Do porquê que ele tem essa sensação de vazio, de porquê que ele não tá conseguindo ser um bom pai, de porquê ele tem aquela sensação tão ruim dentro dele. E assim como acontece com o Dalton, né? Quando ele vai fazendo esse processo de tentar lembrar das coisas, ele acaba tendo uns flashes, assim, umas memórias, uns detalhes, que acabam fazendo com que ele vá se lembrar do que aconteceu lá no primeiro e no segundo filme. E além disso, né, como tanto o Josh quanto o Dalton, eles estão aos poucos se reconectando com esse poder deles, né, da projeção astral e de conseguir ir para o além, eles acabam meio que despertando alguns espíritos malignos, algumas entidades, né? Então é que a gente vai vendo os espíritos aparecendo no filme, uma entidade ali, uma entidade aqui, sabe, uma assombração. E nisso, né, gente, das aparições das entidades e tudo mais, a gente tem nesse filme aqui muito uso, né, do jump scare, que é daquela coisa de você criar um clima assim sombrio, um clima de tensão, e ficar aquela coisa, aquele silêncio, aquela agonia, e de repente uma coisa explosiva acontece.
Normalmente, né, jumpscare não funciona muito comigo, mas eu reparei que teve muita gente no cinema que o jumpscare funcionou, sabe? Porque tinha inclusive um cara que tava do meu lado que ele gritou e pulou, mas de uma vez ele fez assim na cadeira. Eu achei isso muito engraçado, né? Eu tava normal, assim, tinha um susto, tipo, que legal. E ele aqui morrendo do meu lado, eu achei isso muito legal. Mas é um filme, né, que apesar dele ter esses jumpscare de coisa que faz você pular, eu devo confessar pra vocês que ele não é um terror tão legal, assim, tão envolvente. Eu acho que o que tornava os outros filmes legais, apesar deles também terem muito jumpscare, daquela coisa de você dar um pulinho, um sustinho, alguma pessoa dar um gritinho, enfim, era que aqueles filmes, eles meio que gostavam de abordar a mitologia do além, de como funcionavam os poderes, de como era essa coisa da projeção astral, da história por trás daqueles demônios, né? Por exemplo, o segundo filme, Sobrenatural capítulo 2, tem toda a história por trás daquele espírito daquela mulher, né, vestida toda de preto, né? E aí a gente vai descobrir quem era aquela pessoa, o que foi que aconteceu, quais foram os traumas e as vivências negativas e ruins, né, e violentas que fizeram aquela pessoa se tornar esse espírito maligno, né, essa entidade maligna. Então eu gostava de como outro filme, o que era sombrio sobre ele, o que era assustador sobre ele, era muito mais do que só o sustinho que era dado, né? Era realmente, assim, tudo que a gente ia descobrindo sobre essa mitologia do além. Já esse filme aqui, gente, eu devo confessar pra vocês que ele não explora muito essa mitologia, ele não fala muito das histórias por trás das coisas. Esse é um filme que simplesmente ele inteiro são os personagens querendo se lembrar do primeiro e do segundo filme. Isso não é tão legal, não é tão interessante, porque a gente já conhece o primeiro e o segundo filme. A gente não quer ver esses personagens descobrindo uma coisa, descobrindo um mistério, descobrindo um segredo, que a gente já sabe a resposta. Isso acaba sendo um pouco cansativo. Eu diria, né, gente, que esse filme, ele é mais um filme de drama do que um filme de terror. E eu acho que nessa questão do drama, o filme até que acerta bem. Eu acho que o drama é bem legal. Eu gosto de como a gente tem toda essa questão, né, dos personagens eles estarem quebrados, deles estarem frágeis, né, deles tentarem meio que se reconectar uns com os outros, né, de relembrar do passado e começar a se sentir bem consigo mesmos, né, sendo eles mesmos, né, de forma completa, sabendo tudo, tendo seus poderes de volta. Né? Então essa jornada é interessante, é legal. Eu acho que os atores aqui, eles entregam atuações que são boas, que são convincentes, né, e eu acho super legal, principalmente porque aqui a gente tem dois protagonistas homens. E eu acho que normalmente, né, a gente não tem tantos filmes assim, especialmente filmes assim de franquias que são populares e tudo mais, que a gente vê personagens homens em situações tão frágeis emocionalmente, né? Eu achei que esse filme ele é muito sensível, ele é muito delicado, e o que torna mais interessante ainda isso é o fato de que não só os protagonistas são os homens, mas também o diretor é um homem, porque quem tá dirigindo esse filme é o próprio Patrick Wilson, né, que é o ator que faz o papel do pai da família, o Josh. Então, além de atuar no filme, ele também dirige. E eu achei que a direção dele é legal, sabe? Ele tem uma coisa ali, uma tentativa de fazer uma coisa assim mais delicada, mais sensível, sabe? Tem alguns momentos que eu até pensava, né, que talvez tivesse sido melhor pra ele começar a carreira dele enquanto diretor fazendo algum projeto indie, sabe, assim, mais emocionante, mais dramático, né, que ele mesmo fosse ali criar a história, criar o roteiro e tudo mais. Eu acho que talvez teria combinado muito melhor do que ele fazer esse trabalho aqui dentro da franquia Sobrenatural. Porque como um filme de terror, esse filme aqui acaba sendo bem fraco. E também, né, gente, o drama, por mais que eu acho que ele tenha sido bem feito aqui no filme, ele não é, digamos assim, tão bem trabalhado, tão complexo ao ponto de conseguir carregar um filme inteiro nas costas. Eu acho que a história era muito simples, ela não precisava ser um longa-metragem. Eu acho que dava para ser um curta-metragem mostrando, né, essa tentativa, né, do Josh e do Dalton de relembrar o passado e de se reconectar. Tem vários momentos aqui no filme que você sente assim, que já dava para ter terminado, que dava para ter sido mais acelerado, né? E é um filme que não é tão longo assim, ele tem tipo 1 hora e 40 minutos, então não é uma duração fora do comum. Mas é porque a história, né, o roteiro, a trama, não é uma coisa assim grande o suficiente para dar um filme recheado de acontecimentos e de coisas emocionantes, sabe? Que a gente ali se anima, que a gente se diverte assistindo, né? Nesse sentido, eu achei que o filme ele foi bastante fraco, né? Eu acho que o roteiro desse filme deixou a desejar, mas como eu falei, eu gostei da parte mais dramática, né, e da parte mais sensível do filme, especialmente porque é um tipo de sensibilidade que a gente não vê sendo abordada, né, sobre a perspectiva de personagens masculinos com muita frequência. Mas apesar, né, gente, de eu ter achado que esse filme ele ficou aquém do seu potencial, eu ainda assim acho que ele vale a pena ser visto se você é fã da franquia. Porque ver esses personagens de volta depois de 10 anos, né, sem eles estarem nas telas do cinema, é uma coisa muito legal, sabe? É muito incrível ver esses personagens, ver os atores que cresceram, né? Eu gostei que eles conseguiram trazer todos os atores de volta, e inclusive os outros atores crianças, né? Porque a gente sabe que o Dalton, ele tem o irmão do meio e tem a irmãzinha pequena, né? E o irmão do meio é o mesmo ator. E ele também participa do filme. Ele não é uma participação assim super grandiosa,
mas ele participa. E a mãe também, a Renee, ela é uma personagem que eu acho que é a que eu mais gosto, assim, dessa franquia. E ela tá aqui presente também, sabe? As cenas dela são legais, as atuações dela são legais, né? É um filme também que ele tem referências a acontecimentos e a personagens dos outros filmes, né? Então você sente que ele é parte do universo sobrenatural, né? Ele não é um filme que é 100% assim, deslocado de tudo, né? Então tudo acaba meio que dando certo, assim, em conjunto. E eu acho que o filme, ele traz pra gente uma conclusão pra história da família Lambert, que é satisfatória, né? Eu acho que nesse sentido, eu achei que esse foi um ótimo último capítulo para esses personagens. Eu achei que foi um filme, né, que exatamente por ele ter esse jeito mais sensível, ele acaba tocando a gente, especialmente se você se importa com os personagens. Eu achei o final, gente, desse filme super fofinho, super emocionante, e eu amei também, né, que eu achei que foi uma ótima chave de ouro para fechar o filme, para concluir tudo. A gente tem o próprio Patrick Wilson, né, cantando uma música. Inclusive, eu até cheguei a mostrar um pouquinho para vocês disso aqui, né, gente, quando eu gravei os créditos do filme, né, depois que o filme acabou, que eu vi que ele tava cantando, eu quis gravar um pouquinho só para mostrar para vocês, né, como é legal o filme terminar, a gente ouvindo a voz do Patrick Wilson, né, a gente sabe que ele canta, ele inclusive já cantou em outro filme de terror anteriormente, né, Invocação do Mal 2, que ele também canta lá, né, quando ele faz o papel do Ed, né, que tem um casal Ed e Lorraine. Então, enfim, eu acho que ele é super incrível, o Patrick Wilson, eu acho que a atuação dele é super legal, eu acho que a música dele é super legal, e a direção dele eu achei promissora. Eu acho que ele é uma pessoa que eu acho que tem muito potencial no futuro da carreira dele, né. Infelizmente, o primeiro projeto dele não teve um roteiro que foi tão bom, mas eu acho que com um roteiro, assim, melhor trabalhado, melhor desenvolvido, um próximo filme dele tem muito potencial para ser uma coisa, assim, realmente incrível e ser um filme de terror, assim, que todo mundo precisa assistir. Mas, né, gente, no entanto, se você não é fã da franquia Sobrenatural, se você não tem nenhuma conexão com esses personagens, sabe, se você realmente, assim, não se importa com essa história aqui, com esse universo aqui, eu acho que esse novo filme da franquia Sobrenatural não vale a pena ser visto. E mesmo pra quem é fã, que eu falei que vale a pena, eu ainda diria que eu recomendo você ver esse filme algum dia de promoção feito eu assistir. Eu assisti esse filme pagando metade do preço de um ingresso comum. Então, pra mim, foi uma coisa que valeu super a pena. Fui ali no início da tarde, assim, 2h20, antes da minha aula começa de 5 horas, né? Deu tempo de ver o filme e ir pra aula tranquilamente. Então, assim, pra mim valeu super a pena. Promoção, tardezinha, ótimo. Mas se você for ver esse filme, sei lá, tá numa sexta-feira, num sábado, que normalmente o ingresso é mais caro, enfim, eu acho que não vale a pena, né? Também não é um filme que vale a pena você pagar pra ver em alguma sala premium, né? Uma sala VIP, nem nada. Veja na sala comum, uma sala regular. Vá num dia de promoção, sabe? E veja. E se você não conseguir ver o filme em dia de promoção, espera pra chegar em streaming, espera pra ver em casa, né? Só não deixa de ver se você for fã. Porque, como eu falei, a conclusão pra essa história é muito legal. Então, pra quem é fã, vai valer a pena. Mas se você não for fã, gente, deixa esse filme pra lá, sabe? Vai focar em outras coisas, vai ver outras coisas. Que eu acho que tem outros filmes mais legais passando no cinema agora. E, inclusive, né, vários filmes que eu quero muito assistir. Mas é isso, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixo vocês por aqui. Até mais!